Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. Para iniciar a nossa aula, a gente vai estar orando ao nosso Deus. Peço que vocês estejam fechando os olhinhos e orando comigo. Senhor, meu Deus, venho estar diante da Tua presença, Pai, e pedindo que o Senhor venha estar nos abençoando, ó Deus, cuidando de nós, fazendo a Sua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Neste momento eu venho te pedir por sabedoria para que eu possa falar da sua palavra ao coração de cada criança que está em casa. Venha estar dando sabedoria a elas também, ó Deus, para que elas possam entender qual o objetivo da sua palavra ao coração delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora vamos iniciar a nossa história de hoje. Hoje vamos falar sobre Salomão, um rei sábio. Lembra que nas outras aulas eu estava falando sobre os reis, né? Hoje vai ser a nossa última aula sobre rei e vamos estar falando sobre o rei Salomão. Vamos ler 1 Reis 3, versículo 9. 1 Reis 3, versículo 9. E aqui diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Eu vou ler novamente. 1 Reis 3, versículo 9. Diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Lembra que na última aula eu estive falando sobre o rei Davi e o seu glorioso reinado. Davi já estava bem velhinho, então Salomão, seu filho, seria ordenado um novo rei sobre Israel. Aqui no 1 Reis 1:32 fala sobre a ordenança de Salomão para que ele fosse um rei. Aqui em 1 Reis 2, a partir do versículo 10, Davi havia falecido e neste momento Salomão, seu filho, iria reinar sobre toda a Israel. Salomão amava muito a Deus. Em certa noite, o Senhor Deus falou com Salomão. Aqui em 1 Reis 3, no versículo 5, diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que eu te dê. Então o Senhor apareceu a Salomão e disse que Salomão poderia pedir qualquer coisa ao Senhor Deus, que Deus iria dar a ele. Imagina, crianças, se vocês pudessem ter um pedido e vocês pudessem pedir qualquer coisa, o que você pediria? Às vezes, a gente pode estar pensando em nós mesmos e pedirmos algo com egoísmo, algo que veio fazer bem somente a nós. E não foi o que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria. Aqui, como diz em 1 Reis 3:9, que foi o versículo que eu estive lendo no começo da aula, diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar a teu grande povo? Então aqui neste momento, Salomão pediu sabedoria para que ele pudesse julgar o povo, para que ele pudesse ser um bom rei. Nosso Deus ficou muito feliz com a atitude de Salomão, né? Ele ficou muito feliz por ele ter pedido sabedoria entre tantas coisas que ele poderia pedir. Ele pediu apenas para que ele pudesse ser um ótimo rei, para que reinasse sobre o povo. Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão que ele prometeu a Salomão que se ele fosse um rei obediente, um rei que estivesse ao lado dele, como seu pai Davi havia sido, que o nosso Deus iria não dar a ele apenas sabedoria, mas sim que ele iria dar grandes riquezas e que ele prolongaria os seus dias sobre a terra. Então Deus prometeu a Salomão que ele seria um rei sábio e muito conhecido. O rei Salomão foi um homem muito sábio, mais sábio do que qualquer outra pessoa que houve naquele tempo. O rei Salomão falava provérbios, declarações e escrevia canções ao nosso Deus. O rei Salomão não era apenas um rei sábio, ele também tinha muita grandeza e o reino dele foi um reino
grandioso, né? Foi um reino muito conhecido, né, naquela época. Davi, seu pai, queria edificar um templo ao Senhor. Mas o Senhor Deus prometeu que Salomão, seu filho, que iria edificar um templo, né? Templo é como se fosse a nossa igreja. É como se fosse um lugar onde as pessoas poderiam ir para adorar a Deus, né? Então, o nosso Deus havia prometido a Davi que Salomão, seu filho, iria edificar esse glorioso templo. Aqui em 1 Reis 5:13, começou os preparativos para que o templo fosse construído. Aí eu vou estar lendo 1 Reis 6, versículo 1. E aqui diz assim, 1 Reis 6, versículo 1. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então, no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a edificar o templo do nosso Deus. Quando o templo ficou pronto, era um lugar lindíssimo onde todo o povo poderia estar indo para honrar e adorar o nosso Deus. Aqui em 1 Reis 9, o Senhor aparece mais uma vez para Salomão. Neste momento, nosso Deus apareceu para Salomão para dizer que aprovava o templo que ele havia construído, né? Então, neste momento, nosso Deus apareceu a Salomão para dizer que o templo estava de acordo com o que Deus havia esperado dele, né? Apesar da tamanha sabedoria de Salomão que Deus havia lhe dado, Salomão acabou se tornando um rei idólatra. O que significa isso? Significa que Salomão estava adorando a outros deuses que não fosse o nosso Deus. Deus ficou muito chateado e a ira de Deus caiu sobre Salomão neste momento. E a partir daí, Deus esteve enviando inimigos contra Salomão. Passou alguns anos, Salomão já estava ficando bem velho. Então, aqui em 1 Reis, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 43, diz assim: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui neste momento, Salomão havia falecido, né? E apesar de ele ter se tornado um rei idólatra, né, no fim dos seus dias, Salomão foi um grande rei, um rei muito sábio e um rei no qual o nosso Deus estava ao seu lado. Apesar dos erros de Salomão, Salomão amou a Deus e Salomão foi um rei sábio e um rei justo. Se vamos aprender alguma coisa nessa história de hoje, devemos aprender que se formos pedir algo a Deus, devemos pedir sabedoria a Ele, para que possamos ser pessoas sábias, para que as outras pessoas possam ver na gente a sabedoria que Salomão teve, a sabedoria que vinha de Deus. A gente temos que ser pessoas sábias e justas conforme o coração do nosso Deus. Deus é bom, Deus é justo e devemos sempre amar, adorar e louvar ao nosso Deus. Vamos pedir sabedoria a Deus para sermos fiéis e justos todo o tempo, com todas as pessoas. Então, crianças, com esta aula de hoje, é a nossa última aula, né, sobre os reis, né, que teve sobre Israel. Claro que teve outros reis, como Roboão, que era filho de Salomão, né, que continuou reinando sobre Israel depois da sua morte. Mas a gente vai parar por aqui, né, e com esses 3 reis que a gente viu, com cada um deles, aprendemos alguma coisa. E agora a gente vai estar retomando o que a gente aprendeu com esses 3 reis. Com Saul, a gente aprendeu que devemos ser sempre obedientes a Deus. Porque Deus é um Deus amoroso, bondoso, porém Ele é um Deus justo. Se a gente desobedecer a Ele, Ele vai nos punir. Por mais que Ele nos ama, Ele quer que a gente seja pessoas obedientes a eles. Com Davi, aprendemos que Deus há de sempre nos abençoar e que podemos fazer grandes coisas através de suas bênçãos, mas que devemos sempre honrar e dar toda a glória a Ele,
que é o Deus poderoso que vem nos ajudar. E com a nossa história de hoje, né, de Salomão, aprendemos com Salomão que devemos ser pessoas sábias, pessoas conforme o coração de Deus, pessoas justas e amorosas com todas as pessoas. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito com Salomão, Davi, até mesmo com Saul, que foi um rei desobediente, mas que trouxe uma grande lição para as nossas vidas. Então, eu vou terminar a nossa aula de hoje com uma oração e eu peço que vocês fechem os olhinhos e estejam orando comigo também. Então, oremos, crianças. Senhor meu Deus, vem estar diante da Tua presença, Pai, lhe pedindo que você venha estar nos abençoando, nos guardando, nos dando sabedoria todos os dias das nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser pessoas justas, pessoas amorosas, ó Pai. Eu venho te pedir que você venha estar nos ajudando a cada dia mais, ó Deus. Que o Senhor venha estar abençoando a nossa semana também, nos guardando, nos protegendo e abençoando todos os nossos dias segundo a Sua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, crianças. Tchau!